Mais do que vencedores. É isso mesmo que a Bíblia nos chama, de mais do que vencedores. A Bíblia é o livro dos sofredores. Ela narra o sofrimento desde a queda de Adão até o final dos séculos, dos tempos, quando Apocalipse 22 encerra o cânon das Escrituras. De lá para cá, todos os homens de Deus, o povo de Deus, a Igreja de Cristo, passa por lutas e provações, e muitos deles esmagadores, e sofrimentos quase que além da conta, dos mais diversos possíveis. E não há cristão que viva sem alguma espécie de luta, de perseguição. Mas precisamos saber o que significa sermos mais que vencedores. É exatamente, apesar de todas essas coisas, apesar do escárnio do ímpio, do repúdio da sociedade, apesar da perseguição do mundo pagão, incrédulo, que odeia Deus, que odeia a sua palavra, que odeia o seu filho e que odeia o povo de Deus do qual eu e você fazem parte. Apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores. Somos mais que vencedores em meio a todo esse sofrimento e virulência. E é isso que Paulo está tratando ao tentar consolar os cristãos do primeiro século, especialmente os cristãos de Roma. No verso 37, ele vai dizer: mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que coisas são essas? Paulo está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Nos versos anteriores, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Ele está tratando de todos os horrores que vivia alguém no primeiro século, se fosse cristão. O preço era muito alto para ser um cristão, até porque eles eram cristãos verdadeiros no primeiro século. Tribulação de toda sorte, toda ordem, angústias, aflições agudas, perseguição dos judeus, dos romanos, dos gregos, fome por causa de desemprego, miséria, por causa de pesados impostos, nudez, a escassez de vestuário ou moradia, perigo, ameaças e espada, o coliseu, a morte, a decapitação. Como está escrito, ele faz uso do Salmo aqui, 44. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Por amor de ti, por sermos cristãos, estamos sempre com risco de morte e ameaça. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ovelhas para o matadouro. E aí Paulo está listando essas coisas. Essa é a rotina de um crente nessa vida. Haja vista as Olimpíadas, como trabalharam pesadamente para discriminar, zombar, rejeitar, achincalhar os cristãos, o nome de Deus, o povo de Deus. E talvez seja essa a sua presente realidade, ou talvez você está mal, pesado por viver uma vida semelhante à que eu li. E pensa algo de errado com isso? Será que dias melhores virão? Porque ser cristão compreende pagar um preço tão alto, tão elevado, carregar um fardo tão pesado. Eu quero dizer que não há nada de errado com você, com a igreja, com os crentes genuínos. Estamos apenas vivendo a repetição que os nossos irmãos do primeiro século viveram por amarem a Cristo, serem crentes verdadeiros e obedecerem a Bíblia, a palavra, como única regra de fé e prática. Esse é o custo de ser cristão, de ser um discípulo de Cristo.
Mas Paulo vai consolar eles. Depois de listar todos esses males e transtornos e moléstias. No verso 37, mas em todas estas coisas, apesar de todas essas coisas, juntamente com todas essas coisas, em meio a toda essa tribulação que é viver neste mundo, esse que você está vivendo e tudo que você está passando, somos mais do que vencedores. O termo grego é super vencedores, é muito vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Significa, apesar de tudo isso, nada disso vai nos tirar dos caminhos do Senhor. Vai desfazer o que Cristo fez por nós. Vai tirar a nossa posição em Cristo. Vai riscar o nosso nome do livro da vida. Apesar de tudo isso, Deus nos deu o Espírito Santo para não negarmos e permanecermos fiéis até o fim. Apesar disso, não negaremos o nome do Senhor. Não negaremos a nossa identidade cristã. Não fugiremos da batalha. Não sairemos dos trilhos e do caminho que Ele traçou desde a eternidade para que nós andássemos. Apesar de tudo isso, força do alto vem sobre nós para nos revestir e nos fortalecer em todas essas dificuldades. E junto com a força, todos os recursos necessários de toda a ordem para enfrentar males de toda a ordem e sair vitorioso em cada um deles. Porque o texto diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu antes, ressuscitou e está à destra do Pai e intercede por nós. Veja só, diante de todos esses fatos, nós somos mais que vencedores. Portanto, ser mais que vencedor não é ter vitória ganhando um carro novo, uma promoção de emprego, tendo a cura de uma doença. Mais que vencedor não é prosperando financeiramente, sendo rico e milionário. Mais do que vencedor não é aparecer na TV aberta, não ter honras e medalhas e méritos humanos. Ser mais que vencedor não é ter o nome na calçada da fama, no hall da fama. Ser mais que vencedor é, apesar de todas essas dificuldades, todas as tribulações, toda a rejeição do ímpio pagão, saber que Deus me ama e que ninguém vai desfazer o que Ele fez por mim na cruz, e que apesar de tudo isso, eu não o negarei e eu estarei com Ele até a consumação dos séculos. É isso. Deus te abençoe.